Olá, Pai do Senhor Jesus, Pai do Senhor para você que está do outro lado da linha. E Deus me despertou hoje com um café com Cristo Jesus. Uma mensagem para você, uma mensagem para a tua vida, uma mensagem para o teu crescimento em nome de Jesus. Mas eu quero que a paz de Cristo esteja com você. Quando você estiver ouvindo essa mensagem, e se você não tiver, eu já profetizo paz de Cristo sobre a tua vida. Que as lutas, as guerras, as dificuldades, elas sejam resolvidas em nome de Jesus. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre a evolução. Nós vamos falar hoje sobre a origem. Muitas das vezes ficamos perdidos a respeito da origem, da nossa origem. Muitas pessoas ficam confusas a respeito da origem. E quando nós buscamos dentro da Bíblia e trazemos a resposta para nós começamos a nos aceitarmos e também, consequentemente, começamos a aceitarmos o que é nos imposto. Então a origem é o trabalho de hoje, em nome de Jesus. Que o Senhor possa vir a falar contigo através dessa mensagem. E que com esse café com Cristo Jesus podemos crescermos juntos, irmãos. Podemos crescermos juntos. Eu quero ler um texto. O primeiro texto é João 3,16. É um texto muito conhecido. João 3,16 é o texto... Para mim, a Bíblia se resume em João 3,16. Porque traz para nós aqui toda a Bíblia. Toda a Bíblia é resumida em João 3,16. Que nos diz assim: porque Deus amou o mundo. Esse mundo aqui são as pessoas, viu, irmãos? São as pessoas que aqui estão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, não sofra. Se cremos nele, não perecemos, não sofremos, mas tenha a vida eterna, salvação de almas. Então, esse versículo resume toda a Bíblia. Para mim, um dos versículos mais bonitos que existe na Bíblia é João 3,16. Deus tem plano de salvação para a humanidade, irmãos. Deus tem um plano de salvação para nós. Às vezes estamos vivendo aqui e às vezes, como na mente humana, não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos quanto tempo temos de vida, ou quanto tempo ainda vamos viver sobre essa face da terra. Mas sabemos através da Bíblia, se seguirmos o caminho certo, se nós crermos em Cristo Jesus, que a nossa alma tem um descanso no Senhor. Então Deus já tinha um propósito, ou tem um propósito para a humanidade. O propósito de Deus foi escrito mesmo antes da humanidade, está presente aqui sobre a face da terra. Então é muito interessante eu falar isso, porque muitas das vezes as pessoas acham que tudo aconteceu através de uma evolução. As escolas ensinam assim, Outros cientistas acham que foi um acidente estelar, que o planeta foi criado, a humanidade foi criada, mas não é tão perfeito. Se nós olharmos em nossa volta, não é tão perfeito tudo. Não é tão perfeito, um corpo humano é tão perfeito, a natureza é tão perfeita. Você olha para um animal tão perfeito. Somos perfeitos. Fomos criados com a perfeição de Deus. Já parou para pensar nisso? Somos perfeitos de Deus, irmãos. Olha o que nos fala lá em Isaías 43, 21. Isaías 43, 21 nos diz assim: o povo que eu formei para mim, para que proclamasse meu louvor. É Deus falando com um povo que Ele formou para Ele, um povo que Ele fez para Ele. Somos povos de Deus, somos pessoas de Deus. Não foi um acidente estelar, não foi evolução de macacos que formou a humanidade.
Foi o próprio Deus que formou a humanidade, irmãos. O próprio Deus formou a humanidade. Creio eu que se fosse um acidente estelar, teria muitas coisas fora do lugar, teria muita imperfeição. E se fosse uma evolução de macacos, teriam macacos se tornando pessoas até no dia de hoje. E nós sabemos que é totalmente diferente disso, que muitas das vezes as escolas ensinam. Então, a humanidade nunca esteve tão desorientada a respeito desse assunto. Aí perdemos a nossa referência, a nossa origem, porque a escola ensina de um jeito, pensamos de outras maneiras, aí perdemos a referência. Aí entra em nossas vidas a depressão, entra em nossas vidas a ansiedade, que são as enfermidades que hoje, quando os corpos humanos não conseguem captar, não conseguem raciocinar, ou os corpos humanos estão sofrendo por algo, entra depressão, entra ansiedade, entra desânimos. São muitas enfermidades. São apenas reflexos de tudo isso aqui que eu falei. Reflexo de tudo que eu falei, porque não nos aceitamos, não sabemos a nossa origem. E a partir do momento que compreendemos a nossa origem, nós valorizamos mais a nossa pessoa. Se compreendemos, valorizamos. Se não compreendemos, levamos uma vida de qualquer maneira. Nós olhamos para o universo, irmãos, muito perfeito. Tem um arquiteto, tem uma pessoa que criou esse universo. E além dele criar, ele sustenta esse universo. Com as estações, com tudo que precisamos aqui dentro, com a água, com a claridade, com a noite, com o sol, com água, com chuva. Está muito perfeito o universo, porque existe um Criador do universo. Então, Deus nos criou para Ele, irmãos. O Senhor nos criou para Ele, foi o texto que nós lemos. Se Deus nos criou para Ele, nós somos dele. Então, quando nós entendemos que somos dele, e quando nós achamos que perdemos um ente querido, porque muitas das vezes veio a velhice, ou veio uma enfermidade, ou veio outra coisa, e ele foi levado, nós achamos que perdemos, mas na verdade nós devolvemos para o dono de todas as coisas. Nós nunca perdemos, simplesmente é nos emprestado para nós termos um tempo de vida, um tempo de comunhão, um tempo de estar junto, um tempo de formar a família, e depois o dono, o arquiteto de tudo, o dono de tudo, retira de nós, porque pertence a Ele. Então o universo, irmãos, Deus nos criou para Ele. Deus fez o universo perfeito para nós estarmos nele. A teoria da evolução, a teoria do acidente estelar, para mim é só teoria, só ciência. Mas a Bíblia Sagrada nos traz a perfeição e nos traz o conhecimento que nós precisamos para nós entendermos a nossa origem. A Bíblia Sagrada nos traz todo o conhecimento que nós precisamos. Nós não somos fruto de um acaso. Nós não somos acidentes biológicos. Ou poeiras estelares, que foi criada as coisas, as pessoas, os planetas. Não é poeiras estelares. No fundo disso tudo aí são tentativas de ofuscar a grande verdade, irmãos. E a verdade é que Deus nos criou de uma forma maravilhosa, que está lá em Gênesis 2:7. Gênesis 2:7 nos diz assim: e o Senhor deu forma ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Vou ler novamente em nome de Jesus. Gênesis 2:7. E o Senhor deu forma ao homem do pó da terra. Ele soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Não viemos de uma evolução, não viemos de acidente estelar, mas fomos criados das mãos de Deus. Tem um fôlego de vida dentro de nós que pertence a Deus. Deus é dono de mim. Deus é dono de você que está aí me ouvindo.
Deus é o nosso dono, irmãos. O Criador é o nosso dono. É por isso que nós temos que prestarmos culto, adoração a esse Criador. Já parou para pensar nisso? Talvez você está perdido aí em meio ao mundo religioso, ou você está estacionado dentro da sua casa, mas tem um dono de tudo querendo a sua adoração. Tem um dono de tudo querendo o seu culto racional, querendo que você fale com ele, querendo que você converse com ele, querendo que você o busque. E Gênesis, nós lemos aí de Gênesis 2:7, nos mostra como ele nos criou. Lá em Marcos 10:6, Marcos 10:6, nos fala assim, ó: mas desde o início da criação, Deus os fez homem e mulher. Mas desde o início da criação, Deus os fez homem e mulher. As outras coisas, os outros tipos de sexo que estão sendo inventados aí, é invenção humana, invenção da mente humana. A Bíblia nos fala que Deus fez homem e Deus fez mulher. E o homem e mulher se tornaram um casal, criado por Deus, formado por Deus. Deus fez homem e mulher, que nós lemos aí. Então, se nós entendemos qual que é o nosso verdadeiro propósito, a nossa verdadeira vinda aqui, nós não podemos ficarmos com as nossas bocas fechadas. Nós temos que exaltar e adorarmos esse dono de tudo, não é verdade? Porque ele requer a nossa adoração. Convenhamos que nós o adoremos em espírito e em verdade, porque o nosso Deus, ele é espiritual. E em meio a tanta mentira, tantas coisas levantadas através da ciência, através dos astrólogos, de outras pessoas, nós sabemos que existem várias outras mentiras que não se compara à verdade que está na Bíblia Sagrada. Saber a nossa origem, irmão, pode transformar as nossas vidas. Se eu sei a minha origem, eu transformo a minha vida. Eu começo a me entender, eu começo a aceitar as coisas que estão sobre mim. Então, saber a sua origem transforma a sua vida. Deus, ele nos apresenta como Criador. Ele nos apresenta como Criador, que está lá em Isaías 44:2. Isaías 44:2, Deus nos apresenta como Criador, que nos fala assim, ó: assim diz o Senhor, que te fez e te formou desde o ventre, e que te ajuntará. Não temas, ó Jacó, meu servo, e tu, Jerusalém, a quem escolhi. Então Deus nos escolheu para estarmos aqui. Deus sabe o tempo de vida que nós temos aqui. Deus sabe de tudo que nós precisamos. Deus sabe das nossas memórias, dos nossos desejos. Deus sabe das nossas vontades. Deus sabe das nossas lutas. Às vezes a pessoa fica ali orando em cima de um propósito. E no primeiro momento que você orou, na primeira vez que você orou, Deus já escutou. Aí você me pergunta, por que ele não fez nada? Por que ele não ajudou? Por que ele não mudou? Que muitas das vezes as lutas, as guerras, as dificuldades, ela vem para nos lapidar, para nos mudar, para nos transformarmos. Por acreditarmos em muitas coisas, por aceitarmos muitas coisas, nós também estamos pecando contra Deus. Por criarmos deuses falsos para nós adorarmos, por colocarmos a religião acima de Deus, por colocarmos os líderes religiosos acima de Deus. Deus sabe que nós precisamos ser moldados. Deus sabe que nós precisamos ser transformados. Deus sabe que nós precisamos elevar os nossos olhos novamente ao Criador, o dono de tudo, que é Ele. Deus sabe de todas as coisas, irmãos. E é por isso que Ele, antes de nós existirmos, nós já existia na memória de Deus. Antes de nós sermos formados dentro de um ventre, do ventre das nossas mães, Ele já sabia que nós estaríamos ali, o tempo que nós estaríamos ali, o dia que nós estaríamos ali, o dia que nós iríamos nascer, o tempo de vida que nós teríamos aqui sobre a terra, até o último dia de vida que nós vamos ter aqui sobre a terra. Ele sabe de todas as coisas, irmãos. O que isso traz de significado para nós? Que traz de significado para nós que nós não estamos sozinhos na vida.
Você e eu não estamos sozinhos. Tem aqui, sobre nós, um dono de tudo e um dono de todos. Você não está sozinho e eu não estou sozinho. Sabe por quê? O nome desse ser que formou tudo, nós conhecemos ele como Deus conosco. Deus conosco. Ele não fez e não nos abandonou. Ele não fez e simplesmente dá uma passadinha aqui para ver como nós estamos. Ele nos fez e habitou em nós. Para sempre estar conosco. Nós sempre estamos com Deus. O Deus conosco é espiritual. Ele está aqui dentro de mim e está aí dentro de você. E é por isso que nós temos que crescermos, não só em busca de prosperidade, em busca dos bens e das coisas materiais. Nós temos que crescermos espiritualmente para nós sermos um com Deus. Nós temos que aceitarmos esse Deus invisível, mas espiritual. E existe, e tem um lugar de morada, que é dentro de mim e é dentro de você. Esse Deus conosco, irmãos, Ele nos ajuda e nos ama. Ele amou as pessoas, Ele amou o mundo de tal maneira que sacrificou Jesus por causa do teu e do meu pecado. Então Ele nos ama. Somos amados por Deus. Ah, ninguém me ama, pastor. Tô só. Nós nunca estamos só. Se ninguém te ama, eu estou te apresentando aqui hoje uma pessoa que te ama. Deus te ama. Deus vai te ajudar. Foi Ele que nos criou, irmãos. Foi Deus que nos criou. E se Ele nos criou, Ele, como dono de nós, Ele pode nos consertar, não é verdade? Muitas vezes procuramos caminhos tortos, procuramos aventuras, procuramos pensamentos de homens, e de repente Ele fala assim: vou ter que consertar essa pessoa, vou ter que mudar a estrutura dessa pessoa, porque ela é minha, ela me pertence. Se eu quero ela comigo, se eu quero que ela me busque, se eu quero que ela me adore, se eu quero que ela esteja comigo, eu tenho que consertar essa pessoa, para que essa pessoa viva, pensa como eu penso e viva como eu vivo. Nós temos que pensarmos com os pensamentos de Deus, irmãos. Nós temos que pensarmos com o pensamento de Deus, e é por isso que Ele nos conserta. Quando nós o buscamos, quando nós estamos nele, Ele nos mostra o que é certo e o que é errado. Tem muitas pessoas que vivem o errado e acham que o errado é certo, mas Deus nos mostra o que é errado, irmãos, para nos corrigir. Ele tem autoridade para nos corrigir. Nós não somos o centro do universo. Às vezes nós, como humano, ou como ser racional, ou como ser pensante, achamos que somos o dono do universo, ou estamos no centro do universo. Não estamos e nem somos dono do universo, irmãos. Ele é. Deus é o centro do universo. Deus é o dono do universo, irmãos. Ele é. Por isso que nós devemos viver para Ele. Viver para Deus, irmãos. Se nós vivemos para Deus, nós não precisamos temer nada. Você que está aí do outro lado e que está me ouvindo, você não precisa temer nada se você estiver com Deus, pois é maior aquele que está conosco do que aquele que está com eles. Com o mundo, com as pessoas perdidas. Então, se nós estamos em Deus, nós estamos cobertos. Se nós estamos em Deus nós estamos seguros. Se nós estamos em Deus, nós temos vida eterna. Se nós estamos em Deus, nós compreendemos aqui o poder da criação. Deus te criou, Deus me criou, para que nós venhamos sermos dependentes dEle. Então seja dependente de Jesus. Seja você um dependente de Jesus. E entre em conexão com Ele, porque Ele precisa de você. Conexão com Jesus, dependente de Jesus, para que venhamos termos uma vida vitoriosa, para que venhamos termos uma vida gloriosa, para que venhamos compreender a importância de nós estarmos aqui. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, quero colocar essa pessoa que está aí ouvindo sobre as tuas mãos.
Peço a bênção do Senhor sobre essa vida, sobre essa pessoa, Deus. Que essa mensagem possa vir a falar com essa pessoa, possa vir trazer estrutura, compactar, meu Deus, o coração, para que não entre depressão, para que não entre ansiedade, para que não entre nenhum tipo de negatividade, Deus. E possamos compreendermos que somos eternamente do Senhor. Coloca essa vida sobre as tuas mãos em nome de Jesus. Café com Cristo Jesus. Eu, Pastor Leandro, deixando essa mensagem para você. Um grande abraço e até a próxima mensagem. E se você ainda não se inscreveu no canal, não é inscrito, inscreva-se no canal, que sempre estarei postando mensagem que vai falar com a sua alma. Jesus te abençoe.